Bom dia a todos. Alguns eu tive a oportunidade de abraçar, outros não. Mas quem eu não abracei ainda, sinta-se abraçado. Não só por mim, mas também pelo Espírito do Senhor. Essa manhã é um momento muito especial para nós, como igreja, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos traz, é o Senhor que encaminha todas as coisas. A Bíblia diz que porque dele, por ele, são todas as coisas. Se nós estamos nessa manhã aqui nesse lugar, é porque assim o Senhor quis. E se o Senhor quis que nós estivéssemos aqui, é porque algo Ele tem para nos mostrar, para nos falar, para nos ensinar, porque a Bíblia ela é importantíssima para as nossas vidas, porque ela nos dá esperança, ela nos trata com amor, mas também ela serve para instrução, para correção, e para tudo que nós precisamos para as nossas vidas, tanto física como espiritual, contém aqui nesse livro chamado Bíblia, que o Senhor divinamente inspirou para que chegasse até os nossos dias aqui em Blumenau, nessa manhã. Amém? Nós temos um tema para a gente debater nessa manhã, e é um tema muito importante, porque ele vai trazer para nós 7 pontos, 7 discursos, 7 palavras, 7 expressões, 7 formas de que Jesus se comunicou com o seu povo, um pouquinho antes, minutos antes dele padecer na cruz. As palavras que Jesus diz antes da sua morte física, primeiramente na cruz, elas devem servir para nós de ensinamento. E se nós observarmos essas palavras da forma correta, estudá-las e compreendê-las, então, nós como humanos, vamos chegar a um nível espiritual muito maior, muito mais profundo, que é o que o Senhor deseja. Porque Paulo, quando escreve, ele diz que quando ele era menino, as atitudes dele, as ações dele, o alimento dele era um alimento de menino. Mas ao tempo que ele foi crescendo, só aquele leite, dona Deise, não servia mais. Por mais importância que o leite materno tem para uma criança, ele é para um tempo determinado. Já pensou, alguém se alimentando aí com 30 anos de leite materno? Agora, se na infância ele não se alimenta desse leite, então lá no futuro, patologias, doenças podem acontecer por causa disso. Eu tenho 3 filhos, uns foram até os 6 meses, um até 3 anos, um foi 1 mês só. Ou seja, cada ser humano tem o seu ritmo natural das coisas. Quando criança, mas a partir do momento que a gente cresce, não diz mais respeito à mãe da gente nos alimentar, não diz mais respeito da mãe da gente inculcar na nossa cabeça o que se deve comer, o que se deve fazer, mas é dever de quem aí, a partir de então? De nós mesmos. Então, que essa palavra de hoje seja uma palavra que possa ficar no nosso coração, como ensinamento do Senhor Jesus, lá na cruz, as suas últimas palavras, nos ensinando e nos mostrando algo para o crescimento e aprofundamento espiritual das nossas vidas. Amém? Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Bem, quem conhece a história de Jesus, pelo menos um pouco, vai saber que ele, desde criança, ensinava no templo. Jesus é uma pessoa que, aonde ele está, tem multidões que se reúnem para quê? Para ouvi-lo. Jesus é uma pessoa, dona Deise, que as suas palavras trazem conforto, refrigério. Aonde Jesus está, a Bíblia diz que há uma transformação de ambiente, as coisas não permanecem como estão. Então Jesus, desde a sua, lá dos tempos de criança, ele já tinha um poder das palavras, e os seus discursos eram sempre muito concorridos, e uma palavra só ele dizia: levanta-te e anda.
Era um discurso maravilhoso, porque acontecia uma ação sobrenatural e aquela pessoa se levantava e andava. Por exemplo, Jesus se comunicava em grandes ensinamentos quando ele chorou. É um grande ensinamento para nós. Jesus às vezes falava como parábolas, e aqui quem é que falou esses dias sobre as parábolas? Que não era apenas, foi a Silvia, né? Não apenas para que essas parábolas fossem atuais, mas também porque as pessoas ali sentadas procurassem meditar sobre o que aquilo quer dizer e se aprofundasse mais. Mas essas últimas palavras de Jesus, expressões, foram de um ensinamento maravilhoso, ensinamento que vai nos trazer uma profundidade tão grande. São 7 expressões que foram estudadas por grandes homens da Bíblia, por grandes homens que estudaram a Bíblia, aliás, grandes nomes de pessoas que viveram a sua vida devotada às questões do Senhor, ao estudo da palavra e aos ensinamentos que ela nos trazem. Olha só, eu escrevi aqui algo muito importante. Eu não sei porque ele está aqui nesse momento, mas vamos orar pelo Brasil. A Bruna falou aqui no início de que nós estamos vivendo um grande momento, principalmente de doença, mas acima de tudo e de todos há um Senhor, e além de tudo existe um médico dos médicos, que Ele pode curar todas as coisas. Nós não sabemos o que é isso, mas nós podemos entender que pode ser algo espiritual também, um grande plano do diabo, sabe, para afastar as pessoas dos locais, do convívio. Olha, não se está fazendo essa semana os estudos nas casas, porque as pessoas não querem se encontrar com medo do corona, as pessoas não vão na igreja porque têm medo da doença, mas acima de tudo isso, é claro, não podemos espiritualizar todas as coisas, mas também não podemos naturalizar todas as coisas. Temos que ficar atento para discernir e dividir o que é espiritual do que é natural. Eu tenho sintomas, tudo bem, é uma coisa. Agora, se nós analisarmos tudo isso, pode ser um grande plano do inferno, e por isso nós temos que orar como igreja, para que esse plano do inferno caia sobre terra, porque esse diabo já foi derrotado lá na cruz. Amém? Não esqueçam de orar. Bem, Jesus é entregue a Pilatos em uma audiência. Pilatos não encontra nele crime algum. A denúncia, João, era de que esse Jesus estava se proclamando o rei dos judeus. Tinha um rei na época, o César. E agora? Como esse cara vem aqui e diz que é rei? No meio dessa turma toda. No meio de um reino já estabelecido, um dos maiores reinos da terra, inclusive. Como é que esse cara vem aqui e se autoproclama rei dos judeus? Então Pilatos olha para ele e diz: olha, qual é o teu problema, cara? Tu és o rei dos judeus? Ele fala: é tu que está dizendo. E aí no final de todas o interrogatório, Lúcio, Pilatos diz: eu não vejo crime algum em você. Apesar de não ter encontrado crime algum nesse homem, Shirley e todos, adivinha o que o povo gritava lá fora? Crucifica, solte Barabás, solte um ladrão, solte um impostor, solte um sem vergonha, solte o pior dos piores, mas esse que não tem dolo algum, pecado algum, erro algum, crime algum, pelo contrário, libertou, salvou, curou, trouxe paz, esse crucificam. E agora, como o rei dos judeus, os soldados passam a olhar para ele de forma de chacota. O que eles fazem com Jesus? A primeira coisa que eles fazem é o seguinte: você é um rei? Um rei precisa de quê? De uma coroa. Vamos vestir uma coroa no rei. Os estudiosos dizem que os espinhos eram do tamanho de um dedo. Não era de ouro, não era de prata. Um rei coroado, com uma coroa de espinhos.
O rei não tem que ter aquele manto por cima? Vamos colocá-lo, o manto. Vamos entregar para ele o que é mais importante para um rei: o trono. Ou um rei não tem um trono? Qual é o trono que Jesus recebe? Não é um trono de louvores, não é um trono de festa, de música, de canto. Ele não é bem recebido. O trono que Jesus recebe vai nas costas dele, para daqui a pouco ele ser tronado lá na frente de todo mundo. Agora o rei Jesus está sentado no seu trono. Uma cruz, que possivelmente não tinha só o peso natural. Vocês sabem que a Bíblia diz que sobre ele estavam os nossos erros, os nossos pecados e as nossas doenças. Não era apenas madeira. Um certo pregador disse que esse momento foi como se fosse um meteoro chegando na terra, de um tamanho inimaginável, numa velocidade inimaginável, com uma força bruta, porque nele estava todos os pecados da terra, os que já foram consumados desde Adão, Caim, Abel, até dos nossos netos e bisnetos que a gente nem conheceu ainda. Que peso de trono é esse? Não é vestido de linho fino, com material do Egito, não tem almofadas, mas é em formato de uma cruz. Agora, nesse cenário, Jesus começa a falar. Coroado de espinho, com uma manta e uma túnica na cabeça, e no seu trono de dor. Vocês conseguem imaginar esse lugar que eles fizeram para Jesus? As palavras que Jesus diz a partir de agora são ensinamentos, verdades, e são palavras de vida. Cheios da eternidade, de esperança, ele nos mostra o lado humano de Jesus, mas ao mesmo tempo mostra o seu lado divino. Por que mostra o lado humano? Porque as pessoas, principalmente os agnósticos, eles não acreditam que Jesus veio como homem na terra. E, portanto, se ele não veio como homem na terra, não houve o sacrifício. E se não houve o sacrifício, não houve remissão dos pecados. E se não houve remissão dos pecados, nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, fora do plano eterno do Senhor. Então nós temos que entender que esse plano natural e humano de Jesus era para mostrar que, foi feito algo aqui na terra para ligar vocês no plano eternal. Então Jesus vai falar algumas palavras que são registradas por Mateus, Marcos, Lucas e João. São as suas últimas palavras antes da crucificação. Então vamos na primeira palavra, está em Lucas 23, o 34. A primeira palavra, a primeira expressão de Jesus antes da sua morte física foi dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Gente, ele não está aqui só dizendo de Caifás, daquele pessoal que prendeu ele, dos soldados que riram dele, das pessoas que açoitaram ele. Ele está dizendo: Pai, perdoa a dona Deise, Pai, perdoa a pastora Rosane, o pastor Fred, o Sidney, perdoa aquele povo lá de Blumenau. Não estava aqui nesse momento apenas aqueles que estavam prendendo e o julgando erroneamente e o condenando à crucificação. Porque o plano de Deus não é apenas para 2, 3, não é apenas para um grupo, não é apenas para um povo. O plano de Deus maior era para que toda criatura se voltasse para o seu Criador. E nesse momento ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que palavras são essas de Jesus na cruz? Sobre as costas dele, o meu pecado, o teu pecado, a nossa doença, toda a nossa maledicência, porque nós somos
pessoas que a Bíblia diz são maus, e o nosso mal estava nas costas dele. Não vejo mal algum nele. Então nós jogamos o nosso mal sobre ele, e ele de presente nos diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Até então nós estamos vendo no Pentateuco, estamos estudando na quinta-feira, que o primeiro momento do povo de Deus houve um mediador, alguém que recebia as palavras do Senhor, escrevia nas tábuas da lei, trazia a lei. Moisés foi um mediador, só que agora Jesus é o mediador. Então agora Jesus chega ao Pai, porque ele tem todos os atributos para chegar ao Pai. Não tem pecado, foi até o final no seu plano, no plano de Deus. Então ele chega para o Pai e fala: perdoa-os. Como mediador entre Deus e os homens, ele fala para nós, para o Senhor: perdoa-os. E a segunda palavra dele está em João 19, 26 e 27. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. É isso que Jesus disse? Ele estava vendo a sua mãe e disse: a quem ele amava está presente. O que ele falou? Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Bem, isso aqui já nos leva direto já à lei de Moisés. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas acima de tudo ele diz: ei, amem-se uns aos outros. Eu não vou estar o tempo inteiro com a minha mãe, não vou estar o tempo inteiro com os meus discípulos, mas nesse momento que eu não estiver com vocês, amem-se uns aos outros. Segundo grande mandamento deixado por ele: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, quando alguém entra e diz assim: gente, nós temos uma pessoa com um problema, uma pessoa está precisando de um carinho, de um abraço, eis aí a tua mãe. Você não consegue honrar o teu próximo, abraçar o teu próximo, a gente não consegue se preocupar com o próximo, mas Jesus dá um ensinamento para nós: você tem que se preocupar com o próximo, porque ele nos perdoou. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E perdoados como nova criatura, renascidos através do sangue, do batismo, nós somos novas criaturas, criaturas que amam a Deus sobre todas as coisas, mas que amam o seu próximo como a si mesmo. E agora a gente precisa colocar isso em prática. A terceira palavra está em Lucas 23, Lucas 23, o versículo é o 43, e diz assim: Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Espera aí, um ladrão? O cara estava lá porque ele não era coisa boa. Condenado, dona Deise, do lado de Jesus. Só que tinham dois do lado de Jesus. Um estava dizendo: não é tu o filho de Deus, não é tu o cara que faz as coisas, os milagres e tudo. Se tu realmente é filho de Deus, por que tu não tira nós daqui? Desce tudo aí. Mas no outro lado tinha alguém que falou: Senhor, eu sei quem tu és. E não é essa condição que vai definir quem é Jesus. Não é essa condição que vai definir quem nós somos no Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, porque não há pecado algum que o Senhor não possa perdoar. A expiação desse momento maravilhoso foi por todos nós. Lembre-se do meteoro chegando, mas lembre-se também de alguém que disse: eu vou cumprir esse plano.
hoje estarás comigo no paraíso. Imagina só, perdoar um camarada nessa circunstância, pecador. O 4 está em Mateus 27. (46). Jesus exclama: Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus, na condição de homem, está na cruz do Calvário, ele olha para o Senhor e fala: meu Deus, por que tu me desamparaste? Uma frase conhecida, né? Vocês nunca disseram isso? Esqueceste de mim, Senhor? Estou orando a semana inteira, estou fazendo tudo certinho, esqueceste de mim? Olha a condição de Jesus na cruz, crucificado, envergonhado, uma coroa de espinhos, nu, envergonhado. Imagina o tanto de pecado que tinha naquela cruz, para que Deus não tivesse nem condições de responder à oração do seu filho, porque naquele momento representa toda a sujeira do mundo, todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira imposta sobre aquela cruz. Sabe que as pessoas falam? Deus é tão bom que no final ninguém vai para o inferno. Já ouviram falar isso? Tem até uma expressão que diz: vai vendo. Ele não poupou o seu próprio filho. Justiça de Deus era necessário. Era necessário cumprir o plano de Deus para a salvação do homem. E ele foi até o final. João 19, 28. É o 5 agora. Diz assim, lá no finalzinho: Jesus disse: tenho sede. Tenho sede, dona Daisy. O homem agora tem sede. Só que ele fala por que ele tem sede. Ele fala que ele tem sede por quê? Para que se cumpra a Escritura. Estão vendo o ensinamento aqui? Eu tenho sede, eu preciso de água para que se cumpra as Escrituras. Você tem agido dessa forma, crendo na palavra de Deus ao ponto de cumprir e acreditar e crer no que aquilo que Deus disse sobre você, Ele vai cumprir? E que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir? E não importa se sou eu, se é você ou se é Jesus, vai se cumprir? Porque às vezes, o pastor Edineu falou esses dias aqui que Noé não recebeu a cada 15 dias um lembrete: vai chover e vai inundar, vai ter enchente, vai ter um dilúvio. Não, ele recebeu uma única vez a palavra: faça uma arca, porque eu vou inundar a terra. E ele aguardou até que se cumprisse a palavra do Senhor. Porque às vezes nós falamos muito aqui, inclusive na geração do micro-ondas, que ora 2 dias, no terceiro dia quer ver a porta se abrindo e o Espírito saindo, quer ver o corpo de Jesus glorificado, no seu tempo e não no tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas, e tudo vai se cumprir. E nós reclamando, chorando e às vezes maldizendo o Senhor: por que tu não desce sozinho dessa cruz se tu és o Filho de Deus? Por que tu não tira a gente dessa situação? Olha, eu passei uma situação difícil, meu casamento não está legal, as coisas não andam, meu emprego não vai bem. Por que tu não faz as coisas para nós? Porque tem algo para se cumprir. Simples assim. O próximo está em 19:30.
Primeiro ele fala que ele tem sede, para que se cumpra a Escritura. Agora no 30 ele fala, está consumado. Está consumado. Agora o pecado não tem mais poder sobre a morte. Está consumado porque todo o nosso pecado na cruz foi destruído. Todo o poder das trevas foi destruído. Está consumado. A partir de agora, tudo o que eu disse vai se cumprir. E está se cumprindo. Está consumado. E o Lucas 23, 46 é o último. É o 7º ponto. 46. 23, 46. Diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que tu pode fazer? O que você pode fazer para mudar a tua história? Está escrita, consumada, planejada. Nós da educação física dizemos planificada. Lá em tal dia, pastor Fred, os atletas vão dar resultado. São 2 picos de 6 meses, e dia tal, a gente coloca para ser na competição de maior importância para eles, para que eles estejam um melhor resultado. Está consumado, pronto, é isso aí o nosso treinamento. Agora a nossa planificação da nossa vida, da sua vida e da minha vida, está consumada. Não podemos acrescentar, a Bíblia diz, um versículo, 1 metro, 1 centímetro, 1 hora a mais, porque já está consumado. Você não pode acrescentar nada, porque está consumado. O que você pode fazer então? Vê esse versículo que a gente leu. Você pode entregar o seu espírito ao Senhor. Só que essa é a pior parte, a mais difícil, se entregar ao Senhor. Quem aqui se entrega ao Senhor? Nós estamos estudando lá sobre o sermão expositivo, e a nossa irmã lá que vai fazer na quinta-feira, pegou um tema maravilhoso, o tema que ela buscou lá, e está falando sobre isso. Está falando sobre isso, que nós estamos destituídos da glória, estamos às vezes muito próximo do caminho, mas isso não quer dizer que nós estamos no caminho. Está consumado, a gente não pode fazer nada a não ser entregar. E aquele cego, quando ele conhece a voz de Jesus, ele faz o seu último ato em direção a Jesus, que era lançar mão da sua capa. Porque o que acontece às vezes, dona Deise, nós queremos que o Senhor arrume as nossas finanças, arrume a nossa casa, arrume nosso casamento, melhore os seus filhos, mas esse vício eu não quero que o Senhor mexa, porque é meu. Esse negócio aqui não, esse negócio o Senhor não pode botar a mão, porque isso aqui, lá na frente eu vou pensar nisso aqui. Só que Jesus não entregou uma parte do plano, Ele disse: está consumado, eu entrego a partir de agora o meu espírito ao Senhor. Tudo, 100%, com Deus não tem 99,9%, não, nós somos pecadores, não, nós éramos pecadores. A Bíblia diz que agora nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Nós temos que buscar as coisas que são do alto nas coisas que são terrenas. A gente não pode, não, a gente deve, não apenas pode, como a gente deve buscar a santidade. Ou por que você acha que a Bíblia foi escrita? Para que a gente permanecesse pecadores? Mas o problema é que nós não queremos entregar o nosso espírito ao Senhor, entregar as nossas vidas completamente ao Senhor. E aí esse plano não está consumado, porque um plano para ser finalizado, consumado, nós vamos daqui a pouco ver sobre a palavra tetelestai, que quer dizer o quê? Finish, terminou, se concluiu, terminou o plano, acabou. Só que para isso,
Quando alguém faz uma obra, o Luke faz obras, quem mais faz obra aqui? O Giovanni, o Lúcio Giovanni, quem trabalha com alguma coisa, alguém que trabalha lá com, como é que diz lá, entregas de bebidas, como é que fala? De distribuidora. Sexta-feira tem que terminar, nós temos que atender, nós temos que colocar no mercado. Aí ele liga para o chefe e fala: ok, está consumado. Aí o dono do mercado liga: ei, faltou metade. Aí ele liga e fala: você não falou que está consumado? Tem como estar consumado? A nossa vida hoje está consumada. Se o Senhor te chamasse hoje, a Bíblia diz que nós temos que correr para uma corrida, até o final dela, nos apresentar como os obreiros aprovados, correr a corrida que nos foi proposta, e quando chegar lá dizer: está consumado, eu terminei. Só que se nós não entregarmos o nosso espírito, nunca vai se cumprir esse plano. É pela metade. Cristãos de metade, eles falam assim: olha, há muito problema, porque esse negócio de igreja, esses crentes, não confunda os crentes com os cristãos, porque os cristãos são os que seguem a Jesus, e Jesus concluiu o plano dele, inclusive entregando o seu espírito. Se você é alguém que segue a Cristo, é um cristão de verdade, não um crente, não é um título, não é algo que você carrega sobre você, mas é quem você é perante quem Jesus é, então o seu plano precisa ser consumado. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Você precisa concluir esse plano. O que você começou nesse ministério, você precisa concluir, você precisa terminar. Você não pode deixar pela metade, senão você vai chegar lá na frente, e assim como diz a Silvia aqui na quinta-feira, vai chegar o momento que Cristo vai chegar. Eis um grito, ouve-se um grito, eis o noivo. Aí o noivo chega e nós chegamos e dizemos: faltou uma partezinha. Qual a parte? Óleo extra faltou. Está consumado? Não. Então ele olha para aquelas noivas e diz: eu não vos conheço. Não está completo esse plano. O que na tua vida ainda não está completo? Referente ao plano de Deus, é hora de completar. É hora de se acertar. É hora de buscar o Senhor e acertar esse plano. Porque a hora que Ele chamar, você precisa dizer: Pai, eu entrego para Ti o meu espírito. Está consumado. Eu fiz tudo conforme o Senhor quis. Essas palavras é de alguém que caminhou entre 500 e 1.500 metros. Ali, esse espaço que Jesus carrega a cruz. Só que ele está carregando, sendo açoitado, ridicularizado, as pessoas estão olhando para ele, xingando, cuspindo nele. A Bíblia fala que quando botaram a túnica nele, deram tapa na cara dele, esbofetearam o Senhor Jesus, e ele está com aquela cruz ali nas suas costas, e ele está indo, e essas palavras foram as palavras que ele nos disse. Se nós olharmos para a primeira palavra que ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Qual é o ensinamento que tu pode tirar nessa manhã, dessa palavra de Jesus? Porque, dona Deise, o meu vizinho, eu quero dar uns tapaços nele, ele me enche, aquela pessoa só me faz mal, aquela pessoa me deve, aquela pessoa faz as coisas tudo errado comigo, me passou a perna, e o que eu tenho que fazer? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É simples assim? Não, não é simples, é doloroso, porque nós somos humanos, nós nos colocamos na geração de Adão, humanos. Nós queremos nesse momento colocar a roupa humana de Jesus e dizer: mas aí é muito ruim, eles dão um tapa na cara. E o que a Bíblia fala? Quando alguém te esbofetear no lado direito, oferece o lado esquerdo. E se alguém te mandar caminhar 1 metro, caminhe 2. Jesus já estava ensinando isso muito antes. Só que agora Jesus tem que fazer na prática, na sua forma humana. Só que nós como igreja também queremos falar. Olha, um cristão certo é assim, nós temos que fazer tal coisa. Mas chegou o momento da igreja fazer isso agora.
Você, como cristão, fazer o que você está lendo, praticar aquilo que é de ensinamento para a sua vida. Não é apenas dizer, olha, oferece o outro lado. Quando na verdade quem tem que oferecer o outro lado sou eu. Você consegue tirar essa mesma conclusão que eu tirei? De que nós, como cristãos, precisamos orar pelos nossos inimigos, orar por aquele mequetrefe. Como é que é mais outra palavra, pastor Fred? Mequetrefe, a outra? Conspungido, mequetrefado, apoquetado, aquele cara que está na sua lista negra, e passar ele para a lista branca e dizer, Deus abençoe esse cidadão. E eu posso trazer uma experiência para vocês, não tenho vergonha disso, porque aconteceu na minha casa. Nós tivemos um problema muito grave lá na minha casa, e de ordem familiar, e eu orava por uma pessoa que estava fazendo um grande mal para a minha família, grande mal mesmo, né? E eu orava e dizia assim, esse cara que quer acabar com a minha família, o Senhor abençoe ele. Esse cara que está trazendo mal para a minha casa, o Senhor abençoe ele, que ele tenha prosperidade, aonde ele for, o Senhor possa se revelar a ele, que ele tenha tudo, a saúde preservada, a vida dele protegida pelo Senhor. E ele querendo me matar, e ele querendo trazer para mim as maldições lá do livro de Moisés. E dona Deise, aquele entrava com o microfone assim, ó. Orar pelos inimigos, perdoar quando lhe faz algum mal. Ontem tive um debate lá na minha casa, eu e minha esposa, uma coisa que não tinha nada a ver, mas sabe como é que é marido e mulher, né? Então sai tem açúcar, não tem açúcar, não, aqui não botou só uma xícara, não botasse uma colher de açúcar, botasse duas, não, botei uma, não, botei duas aqui, né? Aí quando vê, está um negócio grande já, né? Aí a Bíblia diz que não se põe o sol antes que você vá lá e peça perdão. Peça perdão. Não estou dizendo que isso vai te livrar das suas dores, das suas mazelas, mas você está em acordo com a palavra de Deus. E isso é refrigério para a nossa alma. Isso é certeza de que você está cumprindo, está o consumado, o plano do Senhor. No segundo, quando Deus olha para aqueles malfeitores, Ele não olha para esse malfeitor, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não olha para aquele malfeitor como o homem olha, porque o homem olha para ele como um bandido, um ladrão, mas Deus olha como uma criatura sua. Até o pior dos homens, Deus o ama. Pior. Só que nós não amamos. Hoje passei lá em Timbó, e passei um que vinha aqui em Blumenau. Passei lá, aí pensei, misericórdia, olha que esse camarada está. Esse camarada está, olha só o estilo do camarada, olha o jeito que ele está, olha a forma que ele está, né? Só que eu olhando aos olhos naturais, e como é que o Senhor olha? Meu filho amado, estou na porta esperando de braços abertos, não importa se tu almoça o resto da alfaroba, né? Em português, o brasileiro, lavagem de porco. Não importa se tu está se lambuzando na lama, eu estou te esperando de braços abertos. É assim que o Senhor olha. Há tempo de remissão de pecado, e o tempo oportuno é agora. Eis o ano aceitável do Senhor, eis a hora, o momento oportuno é agora. Se você está em pecado, se você tem um problema com o Senhor, eis o momento agora, no seu íntimo aí, no seu interior, peça perdão para o Senhor, é agora o momento, e não importa qual seja ele, o Senhor está de braços abertos esperando essa tua atitude em direção a Ele. Deixe a lama, deixe a lavagem, deixe a porcaria e vá em direção ao Pai que te busca, o Pai que está te esperando. É assim que o Senhor olha para esse homem. Você consegue ter um ensinamento disso nessa manhã? Você consegue ter essa devoção a Cristo de dizer, Pai, me perdoa. Eu podia estar dizendo que eu sou fruto dos meus problemas.
Eu bebo porque as coisas não dão certo. Eu acabo fazendo tal erro, pastor Fred, porque também a minha mulher, também a mulher que o Senhor me deu, também tal coisa, e aí o que eu vou fazer? Hoje eu vou, como é que diz? Enfiar o pé na jaca, hoje eu vou acabar com tudo, porque o Senhor não me respondeu, o Senhor não abriu as portas, eu estou desempregado, eu estou na rua da amargura, e aí eu faço isso mesmo. Ou você faria diferente? Jesus fez diferente, nós temos que fazer diferente. Há tempo de fazer a diferença, há tempo de sermos diferentes, há tempo de, apesar do nosso erro, da nossa maldade, do nosso pecado, olhar para Cristo como quem Ele é, o Filho de Deus. Parar de ficar buscando o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, e depois culpar Ele mesmo por aquilo que Ele não nos deu, mas aquilo era algo do nosso coração, a nossa vontade própria de sermos alguém, de ter alguma coisa, de ter algo. E aí não se concretiza os nossos sonhos, dona Deise, e aí nós colocamos a culpa em Deus. Por isso que existem tantas igrejas que estão cheias, mas vazias, porque as pessoas estão buscando os atributos de Deus, aquilo que Deus pode dar para elas, e elas podem pegar na mão, olhar na conta do banco. Só que esse não é o Cristo que veio na terra e se padeceu com uma crucificação, com uma coroa de espinho por mim e por você. Seria muito fácil, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele podia fazer que nem o Silvio Santos, entregar e jogar aviãozinho de dinheiro, resolver nosso problema. Não resolveria, porque se hoje você comprar uma casa nova, um carro 0 quilômetro, amanhã você vai querer comprar outra coisa, e esse buraco ali dentro nunca vai ser tampado, mas há algo que pode tampar isso, que é a eternidade do Senhor. No terceiro, eis aí o teu filho e a tua mãe. Você tem honrado os teus pais? Honrado aqueles que te geraram? Honrado aqueles que cuidam de você? Honrado daqueles que se importam com você? Porque às vezes você tem pessoas que te ligam toda hora e você fala, aquele chato me ligando de novo, quando na verdade ele te ama. Ele quer ver você, Ele quer estar perto de você, Ele quer ver você bem, Ele quer estar com você a todo momento. Honre isso, ame o seu próximo, busque ter relacionamentos bons, porque às vezes nós estamos aí, hoje, nos dias de hoje, nesse celular, tão perto das pessoas que estão a milhares de quilômetros, e tão longe das pessoas que estão do nosso lado. Eu não gostava de beijo, tá? O Senhor é testemunha disso. A minha mãe ia para o baile, ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite, ainda assim, a mulher trabalhadora, a pessoa que eu amo de verdade, pelo esforço e a vontade dela, diarista, separada do marido, com uma criança pequena para cuidar, com 14 anos de idade, você sabe o que isso quer dizer, né? Um peso, mas ela foi à luta, e aos domingos, sábado à noite, que era o tempo que ela tinha livre, o que ela fazia? Ia para o baile, e aí ela se pintava, se arrumava, ia para o baile. E quando ela chegava no domingo de madrugada, pastor Fred, ela vinha com aquele batom já que assim na orelha, o cabelo já estava assim daquele jeito, né? Aí eu acordava aquilo e, cara, eu queria ter minha mãe perto de mim, e ela estava no baile, e quando ela chegava, aquele beijo para mim era uma repulsa, porque eu não queria aquilo. Então todas as pessoas que me beijavam, eu já não queria nem saber. Aí adivinha o que aconteceu comigo? Vim parar no Ministério MAI. A primeira vez que eu entro na porta do Ministério MAI, um homem barbado veio me beijar. Aí você tem que amar, honrar as pessoas. E aí você vai entendendo que aquele era um processo interno meu. Mas quantos processos internos você tem que precisa quebrar hoje ainda hoje, que te afasta do teu irmão, que te afasta da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, que afasta a tua família, que afasta a tua família na fé, que te afasta de pessoas que querem o teu bem. Ainda hoje é tempo. Não deixe essa barreira crescer ainda mais. Dê um duplo twist carpado e derrube isso. Quebre isso em nome de Jesus.
abrace mais, beije mais, mande a mensagem, mas não existe mensagem melhor do que coração com coração. Não existe melhor do que você estar sentado, abraçado com alguém, de ter o beijo da sua mãe. Depois que você perder ela, não vai adiantar ir lá no caixão e beijar, e beijar, e beijar, e beijar, e dizer que ama. Já é tarde. Ainda há tempo, eis o tempo aceitável do Senhor. No quarto ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente fala: o Senhor não pode me deixar, o Senhor não pode ficar sem ouvir minha oração. Ele deixou do seu próprio filho. Isso não quer dizer que ele não amasse Jesus. Isso não quer dizer que todo o plano que envolvia nós não estivesse sendo cumprido ali. Às vezes você ora, e a resposta não vem, mas já está consumado. O que importa para nós é que o poder do Senhor está a nosso favor e está consumado. Nós desanimamos porque eu entro por aquela porta, não tem ninguém aqui na frente falando: eis que o Senhor Deus te diz essa semana da tua vitória. Se nós não tivermos isso, o que a gente faz? A gente vai desmorecendo na fé, e vai diminuindo, porque a gente pensa nas coisas materiais, porque a gente pensa nas coisas temporais, e a Bíblia fala que o material e o temporal irão se acabar, só vai durar o eterno. Não desanime se o Senhor não está respondendo as tuas orações. Você sabe que tem um versículo que fala que Ele guarda todas as nossas lágrimas, uma por uma. Você acha que Ele não está respondendo? Se Ele tivesse preocupado em guardar as suas lágrimas, Ele estaria em silêncio? Não. Levante de pé, fique de pé. Não pense que o Senhor não está te respondendo. Continue na corrida que foi proposta para você. O Senhor não está me respondendo, mas este é o plano do Senhor. É para lá que eu vou, é para esse lugar. Eu corro em direção ao alvo, e não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, e não importa nem se o Senhor não está me respondendo. Importa que eu estou dentro da vontade dEle, indo para o alvo. Jesus podia ter dito nessa hora assim: Pai, eu sou o teu filho, não cometi pecado, não cometi erro, eu devia estar aqui, vou sair daqui, porque Ele tinha poder para isso, tinha autoridade para isso, mas Ele não fez. Ele foi até o final nos planos do Senhor. No 5 ele fala: tenho sede. Por quê? Para que se cumpram as Escrituras. Isso quer dizer que Jesus se deleitava no que estava escrito na Bíblia. Nós vamos para o céu, que maravilha. Eu vou morrer na cruz do Calvário, mas eu vou para o céu. Essa é a maravilha. Ah, mas Deus fala para nós que nós seremos vencedores. Mas agora eu estou tão abatido, pastor Fred, tão fraco, não tenho nada, não tenho casa, não tenho carro, mas Ele falou que foi preparar uma morada para nós eterna. Essa morada aqui você vai deixar para os seus filhos se matar depois, na herança, na partilha, mas Ele foi preparar uma morada lá. Jesus sabia do plano eterno, e Ele se deleitava naquilo que é eterno, naquilo que era já escrito pelo Senhor. Não importa a condição nossa hoje, importa aonde nós vamos parar, ao lado do Senhor, naquele lugar. Ontem nós estávamos estudando lá com os meninos do estudo bíblico, e tem um verso que diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. É para lá que nós vamos. Só que esse lugar estava com as portas fechadas. Por quê? Adão pecou, e nós fomos destituídos desse lugar. Agora Jesus vem e abre essa porta, rasga-se o véu, acaba-se com todos os problemas. Agora nós podemos entrar. Essa é a glória do Senhor. Não é o carro, não é a casa, não é o salário, não é o emprego, não é nada. A glória do Senhor é nós podemos voltar a entrar naquela porta que estava trancada, cerrada, fechada, e ninguém poderia entrar lá se não fosse por esses momentos que Jesus passou.
Você vê glória nisso? No que Jesus fez por nós? Não é material, é espiritual. Você consegue se deleitar na palavra do Senhor? E mesmo momentos difíceis, na cruz, mostrando a humanidade dele, dizendo: tenho sede. Cumprir a palavra do Senhor? Porque às vezes nós não estamos com a nossa barriga cheia, com nossa despensa cheia, aí nós não conseguimos. Tem um Jovino, acho que está aí. Se não for aquilo que nós queremos, então o que acontece? Desistimos. Não se cumpre a palavra. Você está preparado para voltar a cumprir a palavra? Todo aquele que tiver o sangue nos umbrais da porta, ele será preservado. Faça a arca e você será preservado. Quantos fizeram isso? Imagina só um camarada de idade fazendo uma arca daquele tamanho, sabendo-se que nunca choveu. O que ele faz? A arca, a palavra se cumpriu. Agora, o que as pessoas pensavam nesse momento? Esse cara é doido. As pessoas falam tudo para que você não permaneça firme, para que você não continue, mas Jesus cumpre até o final o seu plano. O versículo 6 fala sobre está consumado, ou seja, obediência perfeita, não é 99%. Jesus chega e diz assim: Pai, não sei como é que vocês, a experiência que vocês já têm sobre isso, mas dando exemplo dos atletas lá que a gente treina, quando eles fazem aquela marca, né, fazem um índice para uma competição, então a gente fica feliz porque o trabalho foi consumado, terminou, finalizou, acabou, pronto, está consumado. Quando o Senhor te chamar na presença dEle, você tem coragem de dizer isso? Está consumado? Eu fiz aqui um adendo ao isso está consumado, que a palavra é tetelestai, que significa totalmente pago, quitado. E essa palavra ela era empregada em 3 situações no mundo antigo na Grécia. A primeira delas era quando um pai dava uma ordem para o filho: olha, você tem que ir cortar lenha, arrumar o forno para a gente fazer o pão depois, tem que fazer tal coisa. E quando ele vinha, ele falava: pai, tetelestai, pronto, está consumado, ele diz. Então Jesus, como um filho obediente, faz tudo certinho, o plano da redenção de Deus, e ele olha para o pai e diz: tetelestai, o teu plano, Pai, a tua ordem, o teu desejo, eu cumpri. A segundo momento que é usada essa expressão é quando alguém quitava uma conta no banco, pegava um empréstimo e quando ele chegava na última prestação, naquele papel ia um carimbo escrito tetelestai, está pago. A sua dívida foi paga. A sua dívida com o pecado foi paga. A minha dívida com o pecado foi paga. Quando ele diz tetelestai, ele diz: eu paguei por um alto preço. Pago. E a terceira é quando se comprava um terreno. E aí você deixava os documentos em dia, e quando estava tudo pronto, que você ia tomar posse daquele terreno, vinha então um papel escrito tetelestai, é seu, agora você tem ele por herança, você é o dono disso. E Jesus está dizendo: eu vou preparar moradas para vocês, está consumado, a herança de vocês está garantida, estou preparando moradas para vocês, está consumado. O 7 fala da renúncia, quando ele diz: Pai, entrego a Ti o meu espírito. Vai estar em Lucas 23:46, né? Então quando ele diz: entrego a Ti o meu espírito,
Ele está dizendo: eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu renuncio todo o meu poder, toda a glória, tudo o que eu tenho e recebi do Senhor. Eu abro mão de tudo isso, inclusive do meu espírito. Submeto-me a Deus e entrego nas tuas mãos. Está consumado. Você consegue nessa manhã entregar nas mãos do Senhor a tua vida? Entregar 100% do que é a tua vida nas mãos do Senhor? Porque Jesus está aqui na cruz como um homem, sentindo as dores físicas, mas não só as dores físicas, tem uma opressão espiritual acontecendo nesse momento, e ele vai até o final. Está tudo pago, está tudo consumado, quitado, pastor Fred, consumado. Aí, nesse lugar que nós vimos, Isaías disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e os anjos cantavam o que naquele momento? Santo, Santo, Santo. Você consegue ouvir os anjos cantando santo? O coro angelical cantando santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Por quê? Ele cumpriu o plano de Deus. Ele não deixou que os momentos difíceis da sua situação humana, carnal, falassem mais alto, porque ele sabia da redenção espiritual que ele receberia do Senhor, eterna. Às vezes nós chegamos aqui por essa porta, achando que todos os nossos problemas físicos, o Senhor vai resolver. E não digo que Ele não resolva, não é o mérito desse momento, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer para ti que o preço que Ele pagou, quando Ele diz está consumado, não era por isso. Era por algo maior, mais forte. Quando Ele diz assim: Lúcio, está consumado, quitado, pago, concluído, 100%. Agora você, quando chegar nessa porta que estava fechada, esteve fechada para Moisés, esteve fechada para todos, desde o tempo de Adão, de Isaac, de Jacó, está aberto para você agora, porque está consumado. Jesus diz: entrego a ti o meu espírito. Você consegue entregar o teu espírito nas mãos do Senhor? Você consegue nessa manhã olhar para a cruz e ver aquele sangue vertendo daquela coroa de espinhos e dizer que aquilo foi muito maior do que apenas a minha dor aqui da minha barriga? Sim, nós temos doenças, nós temos problemas, sim, isso existe, gente. E sabe que Ele falou sobre isso? No mundo vocês terão as aflições, mas eu venci o mundo, e vocês também vencerão o mundo. E nós olhando para cá, dona Deise, olha para a cruz, o Rei da Glória, entrando e dizendo: está consumado. Jesus, Ele é o nosso intercessor, quando Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele é um rei, Ele é um guardião, Ele clama por nós, Ele é intenso. Você entende que Jesus sofreu naquela cruz? Consegue entender? E não foi assim: olha, vai lá. Ele falou: eu vou lá cumprir esse plano. Foi voluntariamente. Ele foi voluntariamente por mim e pela senhora, dona Deise. Ninguém empurrou eles: vai lá. Não, ele disse: eu quero ir e fazer isso. Jesus fez tudo isso por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Agora Ele não é mais o Deus dos judeus. Agora Ele é o Deus de todos.
de todos nós. Jesus foi desamparado, porque naquele lugar estava despojado todo o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros estavam sobre ele. E sabe quando ele chega lá no Pilatos, e Pilatos olha para ele e fala assim: não vejo problema nenhum em ti, do começo da nossa pregação? Porque antigamente, dona Deise, quando você cometia um erro, um pecado, os sacerdotes faziam o quê? Um sacrifício. Sem sangue não há o sacrifício perfeito. Precisa ter sangue. Então ele pegava um cordeiro, o cordeiro não podia ter manchas, não podia ter perna quebrada, ele tinha todo um protocolo para ele poder ser imolado e ofertado como oferta pelos pecados. Então agora, como o sacerdote lá, o chefe Pilatos chega e olha Jesus, porque quando João olha Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chega até o cara para ser inspecionado. Não tem perna quebrada, não tem pecado, não tem manchas. É o Cordeiro perfeito. Só que sem sangue não há remissão do pecado. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, é morto. Derrama o seu sangue em nosso favor. E nesse momento ele fala essas palavras. E esse momento ele limpa os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados. Esse momento que o sangue começa a verter, jorrar, começa a escorrer, era para ser o nosso sangue, o meu e o teu. Agora eu pergunto para você, quais são os ensinamentos que você leva para casa hoje? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Uma segunda chance. Observar o amor de Deus por sua mãe. Eis aí a minha mãe, eis aí o teu filho. Confiar em Deus, apesar das circunstâncias mostrarem que tudo está dando errado. Eli, Eli, lama sabachthani. Valorizar a palavra de Deus quando ele diz tem sede. Tenho sede, por quê? Era para se cumprir a palavra de Deus. Está consumado, porque ele completou o plano de Deus. E o último é renúncia, quando ele abre mão de tudo e entrega tudo ao Senhor. Vocês conseguem lembrar da passagem de Estevão sendo apedrejado lá? Ele está sendo apedrejado, e o que ele fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito, Estevão disse. Jesus diz: Pai, não me abandones. Você tem orado para o Senhor não te abandonar? Você tem buscado o Senhor? Sabe que durante a noite, quem tem filhos aqui, sabe que as crianças não gostam de dormir de luz apagada, né? Aí elas acordam, Nina, está tudo escuro, medo, pavor, aquele sentimento de solidão, de incerteza. E sabe o que a criança faz? Pai. E o que o pai faz? Pai correndo. Sabe que Jesus está esperando de você nessa manhã? Que você chame Ele de Pai. Pai, eu tenho medo, Pai. Pai, as coisas estão difíceis, Pai. Está tudo escuro, eu não vejo nada lá na frente, mas eu sei que eu tenho um Pai. As coisas estão piorando, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus. Não importa se esteja a mais densa escuridão, dona Deise, a certeza daquela criança é que o Pai vai atendê-la. Talvez tu entrou aqui nessa manhã numa situação totalmente adversa, incerteza, dúvida, tristeza, mágoas,
Talvez tu deves perguntar para o Senhor nessa manhã: por que que tu não me responde mais? Por que que tu não falas mais comigo? Olha como Jesus suportou tudo isso. Se prepare, meu irmão, para quando Jesus te chamar, você possa dizer: agora está consumado. Agora eu posso entregar o meu espírito na mão do Senhor. Eu corri a carreira que me foi proposta. Eu fui certinho, eu segui. Não faltou nada. Não faltou nem um fardo. Tudo 100%. Entrego a Ti o meu espírito, ó Pai. Cumpri o plano. Estou dentro da proposta, daquilo que me foi proposto. Eu não sei qual dessas partes você já está bem adiantado nas tarefas. Se você já está em todos eles, glória a Deus. Se você ainda não está, busque isso do Senhor. Busque. Porque quando se completa um plano, ele é 100%. Não pode faltar nada. Que não falte nada, nada na tua vida, no plano que o Senhor tem determinado para ti. Que tu possa sair daqui nessa manhã, buscando do Senhor, inclusive, qual é a parte que você precisa terminar. É como se fosse aquele caderno lá da escola, né? 10 matérias. Minha filha às vezes vem: pai, olha aqui, melhorou a letra em português, melhorou em matemática, mas essa é a parte de história aqui. Aí ela fala muito rápido, a professora tem que fazer uma letra mais feia. Vamos acertar essa disciplina também. É ótimo fazer tudo certinho e deixar uma errada? Não. Vamos acertar tudo. Vamos acertar tudo, meus irmãos. Vamos acertar tudo, porque não sabemos o dia e nem a hora que o noivo vai vir buscar a sua igreja. Mas quando ele gritar, quando ouvisse a voz: eis o noivo, só vai entrar aquele que estiver 100% completo no plano de Deus. E não vai ter tempo, né, Silvia? Pode chorar, Silvia? Pode chorar. A Silvia disse que chorou, né? Chorou porque não entrou. Mas adiantou? Não. Pode rasgar as suas vestes, pode arrancar os seus cabelos, não vai adiantar. Aproveite enquanto é tempo. Eis o tempo oportuno do Senhor. Não saia daqui sem buscar do Senhor essa direção, sem se acertar com Ele. Faça como aquele nécio da cruz, e disse: pai, lembre-se de mim, eu sou pecador, eu sei que eu estou aqui porque eu fiz isso, eu não estou aqui de graça. Ele falou para o outro: olha, se fosse nós ser crucificado, tudo bem, porque nós somos esse mequetrefado mesmo, conspungido, mas ele não, ele é o Senhor. Então ele diz: pai, lembre-se de mim, não importa qual seja o pecado, o pai está de braços abertos te esperando. Essa manhã não saia sem dar, o pastor Fred diz, um cheiro, né? Um cheiro no Senhor, um abraço. Chame o nome dele, clame por ele. Pai, não importa o tamanho da escuridão, não importa o tamanho do pecado, não importa se você não ouve a voz, não importa de nada, importa que você busque o Senhor, e busque a direção dele para saber qual ponto você tem que acertar, qual ponto você tem que melhorar, qual ponto você tem que ajustar, para quando ele chamar e dizer: João, apresente o teu caderno para mim. Eu chego em casa e falo assim para meus filhos: Natanael, traz o caderno. Ele já vem duro, né? E quando ele vem duro, eu já sei o que está acontecendo lá, dona Deise, né? Quando o Senhor te chamar para apresentar aí o seu caderno, o caderno da tua vida, você vai dizer: pai, está aqui, está consumado, eu fiz tudo certinho. E ele vai dizer: entra, eu cearei contigo, eu serei o teu Deus, eu serei o teu Pai,
eu serei o teu irmão, o teu querido. Não me chameis mais de escravo, mas agora você pode me chamar de amigo. Queres um grande amigo? Busca o Senhor. É o teu grande amigo. Não vai te abandonar nunca. Vamos nos colocar de pé.